híbridos, tá? Vou ler aqui um pequeno currículo dele. A formação dele, ele é técnico mecânico pela Federal de São Paulo, engenheiro mecânico pela Universidade de São Judas, tem pós em automação industrial pela FEI. Ele já trabalhou com manutenção de motores de propulsão a jato na antiga VASP, trabalhou também na engenharia de desenvolvimento da Yamaha Motos, trabalhou no centro de pesquisa da MWM e da Mercedes-Benz no desenvolvimento de automação para bancos de teste, trabalhou na área da engenharia de pesquisa avançada na Ford e hoje é proprietário da Eleva, empresa voltada para atender o Brasil todo na área da manutenção de elevadores. Paulo, a palavra está com você. Pode começar a sua apresentação. E, pessoal, eu gostaria que ele vai fazer a apresentação e se tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, deixar para o final que nós vamos abrir para perguntas e esclarecer algumas dúvidas. Beleza? Boa noite, Paulão. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pela apresentação, né, nesse momento aí completamente diferente. No passado nós estávamos aí presencialmente, mas esse ano vamos nos adaptar aí nessa nova fase que a gente está. Dessa vez, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre veículos híbridos, pegando parte de um trabalho aí que foi realizado em 2010 na Ford. A ideia hoje é estar falando um pouquinho para vocês do funcionamento, da tecnologia envolvida na fabricação dos veículos híbridos, né? A ideia de um veículo híbrido, né, é você estar otimizando toda a energia para a propulsão. No caso, aí nós estamos falando de utilizar em conjunto o motor a combustão com um motor elétrico de uma maneira otimizada. Isso de modo geral, né? Hoje em dia, se você pegar, por exemplo, os híbridos da Porsche, carros de desempenho, a intenção do híbrido não é ter otimizando a utilização de energia. A ideia do híbrido é estar otimizando performance. Mas no caso aqui, a gente já está falando de otimização de energia, utilização de energia. Falar um pouquinho de história. Como é que começou isso, para ver que não é algo tão recente. Há controvérsias, mas dizem que o primeiro veículo híbrido foi concebido em 1896 por essa empresa Armstrong Fiton. Em 1896, o que aconteceu foi que, a pedido de um cliente, para essa empresa, eles criaram esse protótipo qual que é a intenção dele? Juntar um motor a combustão direto para gasolina, no caso aí é um motor de cilindros opostos, aparentemente acho que é 6,5 litros, funcionando como um gerador, alimentando um banco de baterias e fazendo a movimentação dele com a tração elétrica, com o motor elétrico. O mais bacana nesse protótipo não é só o conceito híbrido. Em 1896, eles fizeram esse veículo daí com 3 marchas, sem pedal de embreagem. Ele tinha uma embreagem eletromagnética e com motor de partida elétrico. Para vocês terem uma ideia, comercialmente, os primeiros carros que tiveram motor de partida elétrico foram os Cadillacs, 12 anos depois que esse protótipo foi concebido. Por que tem a controvérsia de ele não ser considerado o primeiro? Foi só um protótipo. A cargas d'água, a comercialização não deu certo. Esse protótipo ficou abandonado na fábrica durante décadas. Quando a fábrica faliu, fechou, um ex-funcionário levou ele para casa, que ficou na garagem durante décadas. Em determinado momento encontraram esse veículo, que foi restaurado. Então esse é o original, o protótipo original. Em 2016 ele foi leiloado pela Bomas naquele leilão de Amelia Island, Estados Unidos, e ele atingiu a marca de quase $500 mil.
e funcionando, que é impressionante. Para mim, um negócio fantástico. Não só o fato dele ser um híbrido, mas principalmente por trabalhar com uma tecnologia fora da época dele. Em 1900, vem o que é considerado o primeiro veículo híbrido. Não sei se a pronúncia correta é essa, o Loiner Porsche, de 1900. E, pois é, aos 23 anos de idade, olha que impressionante, aos 23 anos de idade, Porsche foi trabalhar nessa empresa chamada Loiner Wecker, que era uma empresa de carroceria. Nessa época, você tinha empresas que faziam só carroceria, empresas que faziam motor. E ele foi trabalhar na Áustria nessa empresa. Essa empresa teve um pedido curioso de um duque, que foi justamente o que ele queria um veículo que trabalhasse combustão, gasolina, mas que tivesse a parte elétrica, uma tração elétrica e uma boa autonomia. E veio do design do Fernando Porsche, esse veículo, que nessa foto aí foi o primeiro deles, e ele tinha dois motores a combustão, de mais ou menos 2,5 cavalos cada um conjunto de baterias e 4 motores elétricos já colocados nas rodas. Então, você pode dizer que isso daí era um veículo AWD, né, de tração integral. E apesar dele pesar aí mais de 2 toneladas, ele tinha até números interessantes, cara. Ele chegava a 36 km por hora, com uma autonomia de 190 km. Eu acho que é impressionante, principalmente para a época. E esse veículo, até porque ele é considerado um dos primeiros, ele foi comercializado entre 1900 até 1906, em diversas versões. Aquela foi a primeira, mas houveram versões mais em conta, mais leve. Essa, por exemplo, do vídeo, a versão com motor a combustão, 2 motores elétricos, né? Uma versão mais leve, só que essa daí, ela é uma réplica, né? Não é um original, restauração de época. Mas mostra bem como foi esse desenvolvimento na época. E entre 1900 e 1906 foram vendidos em torno de 300 veículos. Então, podemos dizer que foi um sucesso. Foi um negócio muito bacana. E depois disso, lógico, tiveram vários outros veículos que vieram dentro dessa proposta, mas eu acho que o mais impactante foi já em 1997, quando a Toyota lançou o Toyota Prius, primeiro híbrido construído em escala de produção, pensando em alta produção, um projeto ambicioso. O Prius, já diferente do modelo de sistema híbrido que a gente estava vendo nesses dois, que a gente chama de sistema híbrido em série, onde você tem o motor a combustão trabalhando como um gerador e a tração completamente elétrica, o Prius já vem com o conceito de sistema híbrido paralelo. E o Prius vem sendo fabricado até hoje em dia. Ele estima-se que até 2020 já houve mais ou menos 15 milhões de emplacamentos do Prius no mundo. Definitivamente é o híbrido mais vendido, né, mais conhecido, não tenho dúvida disso, no mundo. Ele chega aqui no Brasil, ele foi apresentado no Salão de 2012. Entre 2012 e 2013, ele começou a ser comercializado aqui. E a primeira ação de marketing que eles fizeram, na época aqui em São Paulo, estava tendo um programa de colocar uma frota de táxi mais trabalhando com energia limpa. Quem começou isso foi a Nissan, com aquele veículo elétrico deles, o Leaf. E nessa época, 2012, 2013, a Toyota também entrou no programa com 20 Prius, a disponibilidade para os taxistas para estar rodando em São Paulo. Porém, apesar de tudo isso,
e hoje eu tenho certeza que é o híbrido mais conhecido aqui no Brasil e, sem dúvida, o mais vendido. O Toyota Prius não foi o primeiro híbrido comercializado no Brasil. O primeiro foi o Ford Fusion 2010. O que acontece? Entre 2009, a Ford estava fazendo a reestilização do Fusion. E nessa época também estavam lançando uma plataforma híbrida nova, que era uma segunda geração, onde a ideia era justamente, que até então só a Ford Escape que tinha, mas ainda ele não trabalhava integralmente elétrico. E com essa nova plataforma que ia dividir entre a Ford e a Lincoln, eles resolveram lançar na segunda geração do Fusion. E veio para o Brasil, bem nessa época. Para vocês terem uma ideia, na época nós tínhamos a versão 2.5 litros, com a tração dianteira, que custava seus 84.900. Também veio a versão V6, custando 99.900. E a híbrida, que chegava a 133.900. E esse foi o começo dele aqui no Brasil. E por que eu estou pegando o gancho dele? A ideia está explicando para vocês como funciona um sistema híbrido paralelo. Sistema híbrido paralelo, qual que é a intenção dele? É você otimizar, como eu já falei, é otimizar toda a parte de tração, energia disponíveis no carro. Com isso, você tem tração integral elétrica, você tem tração integral combustão e você tem a tração híbrida que você vai utilizar, seja combustão ou elétrico combinado de forma a ter o máximo de aproveitamento da energia, tanto elétrica quanto a gasolina. Então, agora eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, falar um pouquinho de cada sistema, para terem uma ideia. E, usando de referência aí, entendo assim, o Prius, por exemplo, sistema híbrido paralelo do Prius, não é diferente disso. Muda esse design de um pouco de componente, lógico, modelo de motor, mas os conceitos são os mesmos, até hoje. Portanto, vamos falar dos componentes que fazem parte aí do conjunto de tração, todos eles, basicamente. Começando pelo sistema de controle de conversão de tensão, por que ele existe? A pessoa de elétrica deve conhecer isso muito melhor do que eu. Você trabalha o motor elétrico e da tração, ele é de alta voltagem, que trabalha com uma bateria de alta voltagem. Só que toda a parte de alimentação passa de corrente alternada para contínua. Então, quem faz todo esse controle é isso daí, sistema de controle de tração, de conversão de tensão. E é um carro normal, cara, ele tem o ar-condicionado, então você tem compressor de ar-condicionado e ligado, como no motor normal, ligado diretamente no motor, mecanicamente ao motor. E o motor é um 2.5 ciclo Atkinson a gasolina. Não é Otto. Temos aí bombas de água elétricas. Então, assim, as bombas d'água, né, já diferente, elas não estão integradas ao motor, e são duas, porque você tem tanto a parte de refrigeração líquida do motor, mas também do sistema de conversão de tensão. Direção elétrica. A transmissão é conhecida como Transaxle e CVT. É um conjunto de um câmbio CVT com uma caixa de engrenagem que não tem uma tradução literal, vamos chamar de transaxle. E o regenerativo, estamos falando de um veículo híbrido, assim como um veículo elétrico, você tem que otimizar a captação de energia para conseguir um aumento da autonomia do veículo de maneira elétrica. Então, ele vem já com freio regenerativo. Bomba d'água, bomba a vácuo elétrica, mas isso aí era uma particularidade do Fusion. ECU, bom, tinha ECU para o freio, para o motor, para o sistema elétrico.
o gerenciamento é bem complexo. Por fim, temos aí a bateria de alta voltagem. No caso do 2010, era uma bateria de 300 volts contínuo. Isso é só para fazer a parte da tração elétrica. E a bateria a lítio, e você ainda tinha a bateria 12 volts chumbo ácido, normal, alimentada por um alternador. Porque para todo suporte do veículo, vem da bateria de 12 volts. Muita coisa, mas vamos falar do principal, né? A ideia aqui é a gente pegar e falar um pouquinho do motor 2.5, ciclo Atkinson, do Transaxle e CVT, e um pouquinho de freio regenerativo, e como eles trabalham em conjunto. Motor de ciclo Atkinson. Então, não é Otto. O que é o ciclo Atkinson? Em 1882, James Atkinson, na intenção de criar um motor mais eficiente, energeticamente mais eficiente do que até então, dentro dos 4 tempos, que até então foi na época também do que estava aparecendo o ciclo Otto, diesel já era um pouco mais antigo. O máximo da combustão descobriu o seguinte: um volume de admissão menor que o volume da expansão, ele conseguiu otimizar a combustão. Então, como vocês podem ver na animação, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, o ciclo ali da admissão para compressão é mais curto do que o ciclo combustão, expansão ou exaustão. Isso foi a primeira teoria dele. E para chegar nessa taxa de compressão variável dentro do próprio ciclo, uma das coisas que ele conseguiu fazer de engenharia é fazer em uma volta do virabrequim o ciclo de 4 tempos completo. No motor Otto, o ciclo completo do 4 tempos acontece em 2 voltas do virabrequim. Então, aí você tem uma otimização do ciclo do método de combustão do motor Atkinson. Para entender um pouquinho essa diferença de Atkinson, nós vamos falar sobre taxa de compressão. E vamos começar pela taxa de compressão do ciclo Otto, para poder entender a diferença. Basicamente, assim, a taxa de compressão, vamos falar que é um conceito intrínseco, de motores a combustão interna. É mais ou menos, assim, seria uma proporção entre o volume de ar aspirado com o volume, em relação ao volume de ar comprimido. Então, vamos supor que você tenha uma taxa de compressão de 10:1. É muito comum em motor a combustão. Principalmente o gasolina, né? Do gasolina. Às vezes do álcool até um pouquinho mais. Vamos colocar no nosso exemplo aqui, que foi tirado de um experimento. No PMS, e aí o que nós temos aqui? O PMS, que é o ponto morto superior. É quando o pistão chega no seu curso máximo. A compressão ali chega em 30 bar. Falando de uma taxa de 10:1, o que vai acontecer é que quando ele chega ao PMI, pós-combustão, ele vai chegar em 3 bar. E o que representa esses 3 bar? É a sobra da combustão. Energeticamente falando, esse 3 bar é um desperdício. Porque você não utilizou 3 bar de sobra de energia, e além disso, o motor tem que dispensar
essa energia. Então, além de tudo, esse 3 bar, ele funciona como uma resistência para o motor continuar fazendo os demais ciclos nos demais cilindros. E o que aconteceria no ciclo Atkinson? Para a gente poder entender, a ideia foi o seguinte, né? Pegou-se aí um volume de admissão de 500 centímetros cúbicos e uma expansão de 800 centímetros cúbicos. Dentro daquele que a gente estava conversando, você tem aí a taxa de compressão variável. A taxa de compressão, para vocês entenderem, é mais ou menos o seguinte, é a área do cilindro vezes o percurso, então você tem o volume do que ele chama de cilindro, mais o volume morto, que é o volume da câmara de combustão. Tudo isso dividido pelo volume da câmara de combustão, do volume morto. Aí você tem a relação da taxa de compressão. No caso do ciclo Atkinson, como você tem 2 percursos de pistão distintos, você acaba tendo 2 momentos de taxa de compressão diferentes. Porém, no momento da combustão, a taxa é 1. No nosso exemplo aqui, para a gente manter a relação, ficou em 10:1. Numa taxa de 10:1, novamente, lá nós teríamos o 30 bar, quando o pistão está no seu ponto morto superior. Pós-combustão, esse pistão vai ter o curso maior, que é onde ele vai atender o volume de expansão de 800 centímetros cúbicos. A gente chega aí a 1,87 bar no PMI. 1,87 bar no PMI significa o que ele representa? A combustão foi mais eficiente. Você teve aí um melhor aproveitamento da mistura ar-combustível, e ao dar mais curso para o pistão aí, você tem um melhor aproveitamento energético, porque a pressão cai, e aí ele oferece menor resistência para o ciclo continuar nos demais pistões. Então, teoricamente, você joga menos energia fora pelo escapamento. Teoricamente não, é um fato. Você joga menos energia fora pelo escapamento em função do consumo energético melhor, que no fim, cara, combina com menor consumo de combustível. E isso torna ele mais eficiente, óbvio, que o motor Otto. Mas se ele torna mais eficiente que o Otto, a gente pensa assim, poxa, podia então tá todo mundo utilizando o ciclo Atkinson, para que usa o Otto? Foi concebido para ter o melhor consumo energético. Então, ele tem a vantagem dele é que ele otimiza a utilização da gasolina. Só que isso tem um preço. E o que acontece? Com o ganho do consumo, você perde potência e torque. Mas mesmo assim utilizaram? Mesmo assim utilizaram. Por quê? Essa deficiência do ciclo Atkinson se tornou a vantagem na utilização do sistema híbrido. Porque a partir do momento que você tem um motor que tem um consumo bom, tem a potência, só que, lógico, tem a deficiência de potência, tem a deficiência de torque, como é que você compensa isso? Com o motor elétrico. Excelente. Só que, assim, construtivamente, até voltar aqui, um motor desse, se você construir ele mecanicamente a 3.000 RPM, eu vou dizer que você tem suspeita que ele vai desbielar, que ele vai desmontar inteiro. A 7.000 RPM, você já não tem mais essa suspeita. Você tem certeza, porque assim, é muita peça, mano. Não seria prático comparado a um motor de ciclo Otto. Então, fazer o quê? Bom, acredito que foi a Toyota. Isso aí eu não vou conseguir dar certeza para vocês, mas eu acredito que foi a Toyota. Conseguiu adaptar o melhor do ciclo Atkinson dentro do motor de ciclo Otto. E como fizeram isso? Bom, você não é mecanicamente muito difícil você conseguir fazer uma taxa de compressão na admissão e uma taxa de compressão na exaustão, dentro do mesmo ciclo. E como você muda isso para poder alterar volume? Bom, chegaram à conclusão que assim, muda o volume do ar.
Você diminui o volume de ar da admissão. No caso, não só o volume de ar, mas a mistura ar-combustível na admissão. Para isso, o que fizeram? No vídeo vocês estão vendo como funciona o Otto. A admissão entra na compressão, a admissão fecha. No Atkinson, há um atraso no fechamento da válvula de admissão. Então, parte da mistura ar-combustível volta para o coletor de admissão. Isso faz o quê? Isso faz você trabalhar com um volume de ar e combustível menor. Então, você acaba enganando o motor, fazendo a expansão ter um volume maior do que o volume que você tem na admissão. O motor já trabalha mais livre, porque você acaba tendo uma pressão no seu pós-combustão muito menor, então para exaustão é muito mais fácil liberar. E sem contar que assim, essa parte da mistura ar-combustível que volta para o coletor de admissão, ela entra no outro cilindro que está começando a sua admissão. Então não é jogada fora. E com isso conseguiu fazer o quê? Pegar um motor de ciclo Otto, que já é conhecido, e fazer uma pequena adaptação para ele. E aí ele ficou ideal para trabalhar no sistema híbrido paralelo. E aí, agora, já entendendo um pouquinho aí sobre a parte do motor a combustão, vamos para o que seria a caixa de transmissão. Transaxle e CVT. O Fusion, ele vinha com câmbio automático. Normal, muito conhecido. Só veio o CVT para a versão híbrida. E falando um pouquinho aqui, o que seria esse Transaxle, né? É um conjunto maior formado pelo seguinte. Na parte de cima a gente tem o sistema de conversão de tensão. Esse design, esse layout, já na versão 2020 mudou. Ele já é separado desse sistema. Mas até então, ele ficava acoplado na caixa de engrenagem. A parte de baixo é o resfriador, como eu comentei, uma das bombas d'água é justamente para resfriar esse sistema. E ali você tem a caixa de engrenagem, a tal da Transaxle. E, assim, não vai ser possível ver aqui, mas aqui você vai ter a conexão com o volante e a saída está do outro lado, mas entre a caixa de engrenagem e a saída você ainda tem o câmbio de CVT. E vamos falar um pouquinho, tentar entender um pouquinho como é que funciona essa caixa de engrenagem. Por que da caixa de engrenagem? A gente tem que entender o seguinte. Nesse sistema você está tendo, ele integra a parte do motor elétrico, do motor a combustão, a saída, e a caixa de transmissão para a saída de roda. Mais ou menos assim. Esse aí é o interior da caixa de engrenagem, do Transaxle. Tá sem a tampa, tá sem a parte da tampa, então o que vocês estão vendo aqui, os motores, é só a parte do rotor, mas na tampa tem a parte do exatamente, você tem os rotores, e na tampa você tem os estatores. Vamos começar aqui, esse é o eixo primário, esse é o eixo que está ligado diretamente ao motor, né? O eixo de virabrequim roda esse eixo, vamos chamá-lo de eixo primário, e no eixo primário, você vai ter ali um motor elétrico, que na verdade é o motor de partida, e seria o alternador da bateria de 12 volts. Além disso, aqui nesse eixo, ele tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente estar comentando. Tem um conjunto de engrenagem próximo já do que seria o alternador, que é a engrenagem que gira a bomba hidráulica, a bomba de óleo de lubrificação do próprio Transaxle. Toda essa parte de engrenagem, ela é lubrificada. Pela tampa, você tem a separação, óbvio, dos motores elétricos, né? Essa parte de isolamento tem um retentor. Em um alternador, quando você não está carregando a bateria, gira em falso.
mas aqui continua gerando. E esse eixo primário, ele está ligado, através dessa última engrenagem, a um eixo intermediário. Esse eixo intermediário, ele é uma engrenagem para estar interligando o motor de tração elétrica e a engrenagem do eixo, vamos dizer, secundário, que é o eixo de saída. A gente tem o motor elétrico. Esse motor elétrico é o motor de tração. Esse é efetivamente o que faz a tração no eixo de saída. Então, como isso acontece? Você tem alguns momentos que é responsável que tudo acontece dentro dessa caixa de engrenagem. Então, por exemplo, você tem um momento que o veículo está movimentando somente com o motor elétrico. Então, você tem a saída de força pela intermediária que joga direto no eixo de saída, sem movimentar o eixo do motor. Então, ele roda vazio. Você tem um segundo momento, que é onde que acontece. Você tem a tração ao motor a combustão, ou seja, a tração está vindo do eixo primário, passa pela intermediária e vai para o eixo de saída. Só que em um momento de aceleração, quem traz o torque para essa aceleração é o motor elétrico. Então, nesse momento, ele joga para o motor elétrico, o motor de combustão funcionando e sem um atropelar o outro. Tudo mecanicamente. Lógico que tem os motores são liberados tudo por eletromagnético. Mas, além disso, a gente tem aqui um outro momento que, por exemplo, o veículo vai estar se movimentando somente com o motor a combustão. Então, ele sai do eixo primário, passa pela intermediária e vai direto para o eixo de saída. E tem outros momentos, por exemplo, você tem ainda, por exemplo, vamos falar do contrário, quando você está fazendo freio motor, né? Você está vindo com o carro, você entra numa descida e você faz um freio motor. Nesse momento, a regeneração de energia, ele joga para o motor elétrico. Só que você pode estar jogando para o motor elétrico e o motor a combustão está ligado porque ele precisa alimentar a bateria de 12 volts. Ou você está com o ar-condicionado ligado e necessariamente o motor vai continuar funcionando, apesar de você estar ou só com uma tração elétrica ou fazendo freio motor. Então, é tudo aí que acontece. No Fusion 2010, era a segunda geração dessa caixa, de um sistema que eles falam sistema em paralelo, porque você tem ambos os motores paralelos. O Prius, a primeira geração, não sei, ele tinha um sistema em série. Eles tinham os dois motores em série, que deixava a caixa um pouco mais comprida. No sistema paralelo, você consegue deixá-la mais curta e já não tem mais espaço dentro do cofre do motor. Até a bateria, no caso do foi jogado no porta-mala. Isso saiu com o câmbio CVT. Cara, o câmbio CVT é um câmbio CVT comum, normal, que a gente já vê aí muito Honda Fit, esse tipo de coisa. Poderia ser um câmbio automático, né? Acho que o Lexus tem uma versão híbrida que usa câmbio, sei lá, acho que é automatizado. Mas por que do uso do CVT? Se você está falando de um sistema que é para maximizar, que é para otimizar o consumo de energia, cara, em termos de transmissão, nada bate um câmbio CVT. No caso desse vídeo, ainda tem uma coisa interessante. Se vocês puderem repararem, o laranja é um motor elétrico. Isso aí, numa apresentação da Globo Online Engineering, se não estou enganado, já se fala em desenvolvimento de transaction com um motor. E aí esse motor vai fazer tudo. Ele faz a parte de tração, faz a parte de alimentação de baterias e partida. Não conheço, pode ser, talvez Nissan já tenha alguma coisa assim, mas não sei ainda se ele é comercializado. E depois, falando aqui ainda, né, vamos falar agora dos freios regenerativos, né? O freio regenerativo, né, qual que é a intenção dele? É você utilizar uma energia cinética que estava sendo jogada fora, né, no momento de frenagem, e fazer isso, converter isso em energia elétrica, para estar alimentando a bateria. O sistema, né, convencional, a gente fala, pede por calor.
sim, o cinética vira calor. Aqui a ideia é pegar a energia cinética e fazer virar elétrica. Para isso, vamos entender uma coisa, é um freio motor, não é o freio conjunto de pastilha que gera energia. Simplesmente ele utiliza o motor elétrico de tração como gerador. Porque num sistema normal, você está lá tirando toda a parte de energia ali da bateria, que passa lá para o sistema de conversão, vai para o motor elétrico e toca nas rodas. Quando você faz a frenagem, é o sistema ao contrário. A roda vai estar movimentando o motor elétrico, e aí até chegar ao conjunto de bateria para estar movimentando. Lá no começo eu até comentei, tem até uma ECU só para isso. Sim. Por quê? A gente tem que entender que é um freio motor. Só que tem uma sensação esquisita, porque a hora que você freia, você sente, você está esperando vir o freio e é freio motor. Só que em determinado momento a pastilha tem que estar, você tem que ter o freio de fricção para poder realmente parar. Então, assim, nesse videozinho da Bosch, ele mostra mais ou menos como funciona, assim, a partir do momento que você entra você pisa no pedal de freio e ele inicia a frenagem 100% ali no seu, vamos dizer assim, freio motor, utilizando o motor elétrico como gerador. Só que, em determinado momento, esse veículo tem que parar, né, cara? Então, ele tem a leitura de pedal e tudo mais, e ele começa a jogar, você vê, a parar por fricção. E aí ele vai diminuindo o uso do motor, do freio motor. Além do que, o sistema tem que reconhecer a freagem de pânico. Se você frear com tudo, nem sonhe em freio regenerativo. De parte, que tem um gerenciamento separado, mas tudo trabalha em conjunto. E aí, assim, ele precisa da caixa de transaxle, ele vai precisar combinar com o motor o que vai fazer, porque você tem que entender que às vezes você está freando e o motor continua funcionando. Então, é um conjunto bem... É complicado, mas hoje é uma tecnologia bem consolidada já. E aí vamos juntar tudo isso, falar um pouquinho do resultado, né? Vamos falar assim da dirigibilidade. O Fusion 2010, ele tinha em seu console central, na mídia, ele vinha com essa imagem para passar para o motorista o que estava acontecendo no veículo. Além de ser muito bonitinho, tinha uma função. A dirigibilidade de um híbrido, ela é similar a um carro convencional. Similar não é igual. E o que muda, né? Tem algumas sensações esquisitas, né? Se você, por exemplo, às vezes você está com o veículo andando em completo silêncio, no modo elétrico. No caso do Ford Fusion, ele vai em tração elétrica até 75 km por hora, ele trabalha elétrico. Só que, de repente, você vê o motor da combustão da partida e, como ele é ciclo Atkinson, ele trabalha livre, ele trabalha em rotações mais altas. Então, você vê o motor da partida e, de repente, está em 3.000 RPM, 3.500 RPM. Mas por que isso acontece? Para um usuário, você tem que pensar assim, o usuário não engenheiro, um usuário não técnico, vai pensar que vai ter um troço, esse carro vai explodir, o que está acontecendo aqui? Não passei dos 75 km por hora, e aí a ideia é esse gráfico está passando para o motorista que está acontecendo. Então, por exemplo, ele pode estar fazendo uma alimentação da bateria 12 volts. Ele entrou porque o usuário, o motorista, ligou o ar-condicionado. Então, a ideia disso daí também era, além de direcionar para uma influência no consumo de combustível, está passando informações ao motorista
de como isso funciona. Inclusive, no Fusion híbrido, tinha algumas notas no manual do proprietário explicando de coisas que vinham acontecer para o usuário não estranhar. Né? Por exemplo, você está freando, né, e a 3.000 RPM, por exemplo. Então, tinha uma série de coisas que já vinha explicando ali, que a dúvida é batata. Inclusive, quando a gente fala dos freios, a sensação é diferente. Você acostuma, claro que você acostuma, mas muitas vezes você muda teu hábito, porque o que acontece? Você pode, no híbrido, você eliminar a freada brusca e começar a trabalhar uma freada mais distante para utilizar freio motor, você tem um ganho muito grande de autonomia da bateria. Eu lembro de um caso, quando o Prius caiu na mão dos taxistas, teve acho que uma matéria, não lembro se foi Auto Esporte, essas coisas, e o pessoal comentando, inclusive, que no começo, eles utilizando o Prius na frota em São Paulo, o carro estava bebendo mais que o carro convencional que ele utilizava antes. Então, uma das coisas que teve foi uma reeducação na maneira de dirigir. Para você sempre estar tentando trabalhar ele de forma elétrica, né? Não é um carro esporte, não é um carro para você sair queimando o pneu. O modo de frenagem, a maneira que você trabalha, traz benefícios, e aí você consegue tirar o máximo de aproveitamento do consumo de combustível desse tipo de veículo. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né, que toda essa parafernália, falar o modo de dirigibilidade, a maneira que você tem que mudar de comportamento, essas coisas, vai culminar nisso, consumo. E para a gente entender o ganho disso e tudo mais, eu peguei aqui os dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, só uma curiosidade. Nos Estados Unidos, as leis de emissões, elas são baseadas no consumo de combustível. Se você pegar a Europa, Brasil, a gente utiliza a emissões de gás carbônico, via de regra. Mas nos Estados Unidos, bate a consumo de combustível. Então, eles têm metas a cada gateway, não sei se é anual, mas a cada nova legislação, a meta é consumo de combustível. E eles fazem os testes e disponibilizam, né? Tem esse site Fuel Economy que você consegue ver dados de todos os modelos vendidos nos Estados Unidos há muitos anos, é bem bacana. E pegando da versão dos Fusion 2010, vamos começar aqui com o V6 AWD, que é um all-wheel drive, com o seu ciclo urbano de 7,23 km por litro. Isso com gasolina americana, hein, meu? É coisa boa, não é a nossa aqui que carregada de álcool, não. O 2,5 litro, tração dianteira, com 9,35, e aí você tem o Fusion híbrido com 17,43 km por litro. Assim, é a diferença brutal, né, de sistema, assim, é realmente muito eficiente. E aí você tem o ciclo rodoviário, que é onde o V6 chegava a fazer 10,20, o do 2,5 litro fazia 13,18, e o híbrido 15,31. Pois é. Na estrada, bebe mais. Isso se explica, né? Não é uma característica do Fusion. É uma característica do sistema híbrido paralelo. O que acontece? Como eu falei, o motor de ciclo Atkinson é extremamente eficiente energeticamente. Para tanto, você tem potência e torque deficiente, né? Debilitado. Eficiente não. Você tem uma perda de potência e torque, que é compensada pelo motor elétrico. Só que no regime rodoviário,
e você está ali, você vai estar trabalhando em alta velocidade, o que acontece? No Fusion, por exemplo, o motor elétrico atua até 75 km por hora. Daí para frente, é o motor a combustão. E no regime rodoviário, você tem aquela velocidade constante. Vamos supor, 120 km por hora. Rotação constante, o veículo vai embora, não tem a interferência do motor elétrico, só vai entrar numa retomada ou outra e olhe lá, dependendo da situação. E o ético, com a sua deficiência de potência, né, com a sua deficiência de potência, como é que você compensa isso? Acaba aumentando o consumo de combustível. A mistura ar-combustível fica mais rica. E você pode ver isso no Prius também, em 2010, né, para a gente manter ainda a relação de dados. Né, o regime rodoviário, ele acaba sendo o vilão da história. Ah, mas isso pode ser corrigido? Bom, vamos fazer uma comparação aqui com o Fusion 2010 e 2020. Se vocês observarem, ainda o regime rodoviário consome mais. Mas já estamos falando que em 10 anos houve uma evolução aí dos seus 14% de diferença para quase 5% de diferença. Sem reinventar a roda. Se você pegar aqui o que tem de grande diferença entre esses dois veículos, vamos falar assim, o 2010 ele tinha o motor a combustão 2.5 litros Duratec. Em 2020, ele já está usando um 2.0 litro EcoBoost, que é um motor com uma outra termodinâmica, motor por motor, ele é extremamente mais eficiente no consumo de gasolina, já é injeção direta de combustível, turboalimentado, assim, é um outro conceito de motor, já muito mais moderno, e o Transaxle do 2010 era de segunda geração, o 2020 já é de terceira geração. O que isso muda? Muda relação de engrenagem, muda a potência do motor elétrico de tração, capacidade de regeneração. Então, assim, sem reinventar a roda. O que eu falo de reinventar a roda? O ciclo do motor é o mesmo, né? O conceito do Transaxle paralelo é o mesmo, mas já evoluído, né? Tem evolução da tecnologia em si. Então, assim, a diferença já é muito curta. E no mais, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre veículos híbridos, como funciona, né? Eu utilizei um exemplo de 2010, mas não muda muito do que a gente tem hoje aqui em 2020. E, bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido aí conteúdo para vocês. E, por favor, fiquem à vontade para poder fazer as perguntas que vocês quiserem. Muito obrigado, Paulo. Sensacional. Ó, pessoal, quem tiver pergunta, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Já vou começar com uma pergunta. Fica à vontade. Eu estava vendo esses dias, acho que a Peugeot lançou o 3008 híbrido. É o mesmo sistema, né? É o mesmo sistema, cara. O híbrido paralelo não muda muito. O que vai mudar, como eu te falei, o design do Transaxle muda um pouco, o motor base muda, né? O ciclo deve ser o Atkinson, provavelmente, porque senão, o 2008, a ideia dele é eficiência energética, né? Economia de combustível. Então, provavelmente é ciclo Atkinson, dentro de um motor já deles, já é concebido deles. Não muda essas características. O que vai mudar é, por exemplo, você vai pegar um Porsche Panamera. O motor é ciclo Otto, cara. Mas qual que é a ideia deles, né? A ideia deles é que, assim, lógico, num ciclo urbano, você tem condição de estar tendo ser mais econômico, porém, por exemplo, quando você põe no modo esporte, cara, a largada, a saída é com motor elétrico, meu. Torque instantâneo. Então, assim, você tem um ganho de performance muito grande. A retomada de velocidade com torque instantâneo é muito grande. Então, é um outro conceito, mas não deixa de ter a sua economia de energia, né? Entendi. Não, maravilha. Obrigado.
Opa! Boa noite, obrigado também, Paulo. Eu gostei bastante, aprendi bastante, porque eu confesso que eu conhecia muito pouco de veículos híbridos assim. Não tinha muito conhecimento, não, deu para ter uma noção legal. E eu também tenho uma pergunta também. Fica à vontade. Teve uma hora que você comentou sobre os taxistas, né, que eles começaram a usar o veículo, né, e reclamaram que eles estavam tendo um consumo maior, né? Isso. E que para isso a dirigibilidade, né, dos motoristas ela tem que ser, digamos assim, modificada, né? Perfeito, é isso mesmo. Quais seriam essas, digamos assim, esse novo jeito de dirigir? O que faria o carro ter um rendimento melhor? A aceleração, né? Não adianta, você tem um tempo de resposta, lógico, ele não é um motor elétrico de performance. Então, assim, você apertar, ele não vai sair com a velocidade que você está, ou com o impacto que você está acostumado com o seu veículo convencional. E a frenagem também conta muito. A frenagem conta até mais que a aceleração, porque hoje, por exemplo, é muito comum você deixar para frear mais próximo do carro. Você está chegando, você vai trabalhar sua fricção, você já está acostumado, você soca o pé aqui e para lá na frente, num prazo curto. Se você quiser aumentar a sua autonomia, o que você tem que fazer? Você tem que começar a aproveitar a frenagem. Então, você tem que pegar um ponto mais distante para iniciar a frenagem, para você ter um tempo de regeneração de energia até chegar no ponto de parada. Então, isso é mais, vamos dizer assim, da maneira que você dirige. Você começa a buscar mais freio motor, ladeira, essas coisas, e também, assim, a retomada de velocidade, essas coisas, o pé faz diferença. Porque se precisar entrar o motor a combustão, ele vai querer compensar utilizando uma mistura a combustível que é fraca, compensa em rotação. E aí você acaba tendo um consumo maior e o ganho de velocidade, assim, não justifica. Então, o modo de dirigir influencia, ainda influencia bastante. Até no elétrico, né, nos full, no 100% elétrico, você tem que mudar a sua maneira de dirigir, principalmente na frenagem. Sempre pensando, né, assim, eu preciso aumentar a minha autonomia, né? É essa a ideia. Entendi. Obrigado, Paulo. Opa. E, Paulo, mais uma pergunta. Essa parte da frenagem, ela influencia também na queda de rendimento na rodovia? Porque a gente freia menos, né? Sim. Pelo menos de uma maneira geral. Na rodovia, você pode até ter a bateria completamente carregada, porque pode acontecer, né, dentro dos vários modos de funcionamento, um deles é o seguinte: você está em rodovia, a bateria está descarregada, o motor pode ter, o motor elétrico, ele não está funcionando, e aí ele pega e faz o quê? Ele começa a movimentar o carro e o motor elétrico para carregar a bateria de alta voltagem. Aumenta consumo. Nesse momento, você tem aumento de consumo. Onde que entra a falta da frenagem nisso? A frenagem colabora razoavelmente. O freio regenerativo colabora bastante para a performance, a autonomia da bateria. E na estrada você não tem. Obrigado, Paulo. Opa. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, a gente vai já para o encerramento. Eu quero agradecer de coração aí, Paulão. Obrigado pela palestra, pela sua disponibilidade. Eu sei que essa semana foi corrido pra caramba para você. Foi legal, cara. Vale a pena. Curto muito poder fazer isso aí com vocês aí. Bem legal. Desculpa, Marcelo. Não, fica tranquilo, Gabriel. E se der, ano que vem, estaremos ao vivo, né? Vamos ver ano que vem. Tomara, né? Mais legal.
Desculpa aí só interromper, eu vou deixar aqui o link para o pessoal preencher para verificar a presença, tá? Antes que eu esqueça, porque senão o pessoal vai começar a sair aí. É esse link aqui, tá, pessoal? Eu gostaria de agradecer também novamente o Paulo aí, que eu gostei bastante e espero que ele esteja presente também no próximo Connect aí com a gente. E obrigado também ao Marcelo aí pelo convite. Obrigado a vocês e parabéns pelo Connect, cara. É uma iniciativa muito boa. Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Amanhã tem mais palestra, hein? Quem já se inscreveu, não esqueça de participar. Amanhã estamos de novo. E tem uma palestra às 9 hoje também, antes que eu esqueça, de gestão de ativos industriais com o Rafael, que o Ruas falou, né? Que trabalha lá na Ambev, que daqui a pouco começa, tá, pessoal? Maravilha. Saindo daqui, vamos para lá. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Boa noite aí para vocês. Obrigado a todos. Obrigado a todos, hein? Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo. Boa noite a vocês.